Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tiver essa aula, vendo a aula. Hoje nós vamos ministrar uma aula para o nono ano do ensino fundamental, aula de número 1. Hoje é 26/11 de 2022 e a previsão da carga horária da nossa aula é de 15 minutos. E professor Marcial Lima de Camargo. Nós vamos trabalhar com a função de primeiro grau. O que é a função de primeiro grau? Vamos conhecer um pouquinho melhor a função de primeiro grau. E para a nossa aula ficar interessante, nós vamos utilizar o GeoGebra e também vamos trabalhar com o crescimento de uma planta, de um arbusto que tem o nome canela de ema. Ou seja, para nós fazer uma aula interessante, uma aula criativa, gostaria que você prestasse bastante atenção. Aqui tem um gráfico, né, com a função de primeiro grau, e aqui podemos ver que ela é representada por uma reta. E essa reta pode ser crescente ou decrescente, dependendo da variável, do valor de A aqui que acompanha o X. Se ela for positiva, a minha reta é crescente. Se ela for negativa, a minha reta é decrescente. E objetivos, sendo um pouquinho do cerrado. O cerrado é um bioma bastante diversificado, com uma fauna e uma flora bastante rico, com uma grande variedade de plantas, de animais, como por exemplo alguns animais que são específicos do cerrado, o lobo-guará. Todo mundo conhece o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o tatu, são a sariema, são alguns animais que vivem no cerrado. E o cerrado, ele é marcado por uma fauna bastante rica e também uma flora bastante rica. As plantas do cerrado são muito bonitas, né? São plantas que têm uma característica que as diferencia das demais. Elas possuem o formato torto, elas são tortas, curvadas, os seus caules, e elas são plantas com a casca bastante grossa, o que as tornam bastante resistente ao fogo. E o cerrado também possui uma grande quantidade de plantas que são usadas na medicina para combater algumas infecções, algumas dores, como por exemplo a sucupira, que é usada para combater infecção de garganta. Muita gente coloca para curtir na pinga, para fazer remédio. Também o pacari, que é usado para fazer chá. Tem a baba-timão, entre outras. Além das frutas, né? Das frutas, da parte comestível que é tirada do cerrado. Uma que ninguém conhece é o piqui. Quem aqui já ouviu falar em piqui? Eu acredito que todo mundo já conheceu o piqui, já teve a oportunidade de experimentar o piqui, que é uma planta que é característica do cerrado e que é bastante conhecido. Também o baru, que é uma castanha muito gostosa, muito saborosa, ótima para comer com rapadura. Você torra ela, né, com rapadura, é uma delícia. Então, a gente vai analisar a relação entre crescimento e decrescimento e o coeficiente da variável. Dependendo do coeficiente da variável, a minha reta vai ser crescente ou vai ser decrescente. Ou seja, se ela se o meu coeficiente da minha variável for positivo, a minha reta é crescente. Se ele for negativo, a minha reta é decrescente. Também nós vamos determinar o domínio da minha função. Um exemplo disso aqui eu tenho um exemplo que representa muito bem. Aqui está o domínio, que é A, e aqui está a imagem da minha função. Se eu tenho um elemento em A, ele tem um domínio em B, e assim sucessivamente. Gostaria que você olhasse essa parte aqui, em que esses dois elementos de A, vamos chamar aqui de C e D, estão ligados a um único elemento de B. O que não pode acontecer é um elemento de A do meu domínio pertencer a dois elementos da minha imagem.
Isso não pode acontecer, não vai acontecer na função de primeiro grau, ou seja, os elementos da minha imagem, do meu domínio de A, eles possuem um único elemento em B. Olha, mas algum elemento de B pode pertencer a dois elementos de A. Construção de um gráfico dentro de um domínio pré-estabelecido. De jeito que vocês devem construir esse gráfico? Vocês devem construir esse gráfico com base na planta canela de ema. Qual que é o desafio? É vocês poderem criar, né, esse gráfico e vamos analisar esse gráfico, como que ele se comporta, como se comporta o crescimento da minha planta. E para isso nós vamos utilizar, né, a função de primeiro grau, a função afim, e o crescimento da planta vai se dar da forma 0,04t ao ano, que é o crescimento de 4 centímetros ao ano. Vamos também demonstrar, utilizando essa função, utilizando esse cálculo, vamos demonstrar como essa planta pode ser um indicador de que não houve desmatamento no cerrado. Como que eu posso olhar para esse gráfico e olhar para essa planta e, e, e saber se houve desmatamento ou não nesse cerrado? Aqui está o meu gráfico, eu utilizei a função, né? Então tá aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, essa planta, ela vai demorar 25 anos para ter 1 metro de altura. Ou seja, para ela chegar na fase adulta, ela vai demorar 150 anos para chegar na sua fase adulta. Então, podemos dizer que a canela de ema, entre aspas, é uma planta pré-histórica, né? Que consegue sobreviver por um longo período. E como é que eu vou saber, né? Olhando para esse gráfico, olhando para a planta, fiz o gráfico, minha planta tem 6 metros. Cheguei à conclusão que essa planta nessa região tem 150 metros de altura. Desculpa, 150, 6 metros de altura. Que ela demorou 150, ela tem 150 anos de idade, no mínimo, 150 anos de idade. O que eu posso dizer com isso? Eu posso afirmar que com certeza essa área não foi desmatada por trator. Por quê? Porque o trator foi inventado há 130 anos. Foi na década de 1892 que o trator foi inventado. Então, quando essa planta nasceu, o trator ainda não tinha sido inventado. Então, tá vendo como que a gente pode usar a matemática e como a matemática está presente no nosso dia a dia? Aqui eu estou utilizando a matemática, utilizando a função de primeiro grau, a função afim, analisando o gráfico construído no GeoGebra para mim determinar o período, se houve desmatamento ou não. E ainda, o que mais dá para mim prever? Dá para mim prever pelo tamanho, a idade da planta. Olha como a matemática é importante. Não no contexto cerrado, a gente usando a matemática, aprendendo, conhecendo a função de primeiro grau, como ela se comporta, como é o gráfico dela, e também analisando, comparando o crescimento da planta, sabendo a idade da planta, sabendo se houve ou não desmatamento por trator naquela região. Então, com a matemática, como a matemática é importante e está presente no nosso dia a dia. Então, né, o que é a função afim? A função afim, também chamada de função de primeiro grau, é uma função f de r em r, ou seja, dos reais em reais, definida como f de x é igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Observe que a função de primeiro grau ela tem apenas uma única variável. Apenas uma única variável. Então, ela é definida por apenas uma variável. E olha, essa variável aqui, o comportamento dessa variável, se ela for negativa, o meu gráfico vai dar uma reta decrescente. Se ele for positiva, crescente.
Olha como a função afim é importante. E a função afim ela pode ser representada da seguinte forma: f de x igual a x mais 5, g de x igual a 3, raiz de 3 menos 8. Olha aqui, como é que se comporta? E h de x igual a meio x. Então, isso são exemplos de funções afins. Olha como a função afim está presente no nosso dia a dia, como ela é importante. É importante entender que a função afim depende de uma única variável. Então, está aqui, né, conhecendo um pouquinho mais sobre a planta canela de ema, a gente já falou sobre ela. Algumas curiosidades sobre a canela de ema. O seu caule é bastante usado para queima, por ela ser uma planta muito boa de combustão. E também o caule dela pode ser amassado e usado como tocha. Ele é como se fosse, ele é bem parecido, parece um pouco assim com o caule da gueroba. Lembra a gueiroba. Então, além disso, ele pode ser usado para fazer cordão, para fazer saco. A flor, além de muito bonita, é comestível. A raiz da canela de ema é bastante usada para fazer chá. E esse chá ele é medicinal, ele é usado para combater o reumatismo, dores na coluna. As folhas são muito bonitas, são usadas para fazer ornamentação. Tá vendo que o aspecto da planta lembra uma canela de ema, lembra uma perna de ema? Por isso o nome canela de ema. Poderes medicinais, né? Que é o chá da raiz da planta. E agora vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Função de crescimento da canela de ema. Conforme apresentado o texto, o arbusto canela de ema cresce cerca de 4 centímetros ao ano. Construa a função. Que jeito que você acha que vai ser a função que vai representar o crescimento da canela de ema? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos criar a função que representa o crescimento da planta. Vamos ver? Então, a função vai se dar da forma h de x igual 0,04t por ano. Então, está aqui o gráfico, né? Quando eu crio a minha função, quando eu digito lá no GeoGebra a minha função, o GeoGebra vai me dar uma função que cresce nos dois sentidos. Mas nós sabemos que a planta não existe no tempo menor que zero. E que ela existe só a partir do tempo maior que zero. E como a gente fazer isso no GeoGebra? Então vamos lá. Como limitar uma função no GeoGebra? Funções definidas por parte. Para inserir uma função definida por parte, utilizamos a função se, condição, então, se não. Por exemplo, plote o gráfico da função. Então vamos ver como que isso funciona na prática. Vamos lá. Construa no GeoGebra a função h de t de crescimento do arbusto canela de ema apenas para t maior que zero. Vamos lá. É hora de ver se realmente a gente aprendeu. Vamos construir no GeoGebra a função h de t, né, do crescimento do arbusto canela de ema apenas para t maior que zero. Vamos lá. Como é que isso vai ficar? Vai ficar da seguinte forma: h de t igual a if de t maior que zero de 0,004t. Vamos ver como é que fica o gráfico? Olha como que fica o gráfico. O gráfico fica somente no sentido maior que zero. Por quê? Porque a planta não existe no tempo menor que zero. Olha aqui o que a gente tinha comentado. Olha aqui, conforme é possível você prever o crescimento da planta com base no GeoGebra. Quando a planta tiver 150 anos, ela vai estar com apenas 6 metros. Aqui, 25 anos, 40 anos, aqui dá para a gente prever qual que é o tamanho da planta utilizando a matemática, a função de primeiro grau em especial, para a gente prever o tamanho da planta. Tá aqui as nossas referências. Fica a dica, né, para vocês lerem esse texto sobre o desmatamento, o quanto ele tem prejudicado, né, o bioma cerrado no nosso estado e no nosso país. No mais, muito obrigado a todos e tenha um bom dia.